nós vamos revisar algumas coisas. Porque o que eu quero, gente? Eu quero assim, ó, quando nós lemos lá dentro do nosso missão, visão, valores, tem algumas palavras lá, tem algumas frases. E quando nós vamos para a prática, como é que isso é refletido? E eu sei que muitas vezes a gente não consegue colocar conexão. Ali está dizendo que eu tenho que ajudar o empresário a gerar renda sustentável. Como é que eu faço isso na prática? Porque não é comum, não é difícil da gente pensar assim, acho que eu vou ter que ir lá ajudar ele. Igual nós fomos, né? Contar estoque em alguns lugares, fazer isso, aquilo. Ajudar dentro daquilo que ele está precisando. Então, uma das formas de corresponder com essa nossa frase ali que nós estamos ajudando, é ajudar dentro daquilo que ele está precisando. Mas só que como nós somos contratados como consultores, contadores e relacionada às áreas das gerenciais, então não é isso de fato o que precisa. É lógico que precisando a gente vai para dar aquele impulso, mas não é isso o objetivo principal. Então o que acontece aqui? Ó? A primeira coisa que nós precisamos saber, que a contabilidade, e eu quero que nesse momento nós temos que pensar como consultores, do jeito que o empresário pensa. Porque nós confundimos por causa da legislação e nós pensamos que a contabilidade é para atender o governo. Ela atende o governo? Sim. Ela deve atender o governo? Sim. Mas de quem é o objetivo principal? É do fundador da empresa. E o fundador da empresa, ele está necessitado e ele quer ver o resultado dessa empresa, o crescimento dessa empresa, o quão saudável ela é ou o quão ela deve ser encerrada. Porque nenhum empresário abre um negócio para dizer assim, estou abrindo agora, eu quero quebrar, quero pegar um dinheiro que eu já tenho e vou colocar nesse negócio, daqui no final do ano eu quero ficar apenas com a frustração. Já alguém viu isso? Os que a gente vê que viveu essa realidade, eles estão chateados, tristes, porque investiram em algo que eles acreditaram que no final do ano eles teriam lucro e no final do ano teve frustração, prejuízo, conta para pagar. Então, aqui eu coloquei que é mensurar, analisar as informações nos trabalhos de planejamento e controle do negócio, assegurando o uso apropriado dos seus recursos. E isso está totalmente conectado com a nossa visão, que é o quê? Que a partir do desenvolvimento do nosso trabalho, do nosso serviço, que nós oferecemos de forma clara, objetiva, nós fazemos o quê? Nós contribuímos com a melhoria da qualidade da empresa, gerando renda sustentável. Beleza, então, vamos para o próximo item. Qual que é o objetivo da empresa? Totalmente conectado com a nossa visão. O que é o objetivo da empresa? O objetivo da contabilidade, nossa, e o objetivo da empresa. O nosso é de fornecer informações relevantes e úteis para ajudar no desempenho da empresa. Porque a nossa visão ali é que esse cliente ele seja tão bem desempenhado, tão bem estruturado, que ele vai falar de nós como alguém que contribui com o crescimento dele, como alguém que faz algo que diante de uma dúvida ele é respondido, que diante de uma situação que ele não saberia como resolver, nós entramos com a solução. É isso que vai fazer ele falar que nós somos referência. Igual ao trabalho que o Celso Neto está desenvolvendo. Algumas respostas. Algumas respostas de cliente que me disseram, quando ele falou comigo assim, 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 eu entendi que isso e isso que eu... Então eu vi, puxa, num trabalho que a pessoa não tinha nem visão de como é que ela ia sair daquela situação, por causa de uma frase. Agora a solução chegou para mim. Posso dormir, porque a coisa vai acontecer. E isso precisa ser constante nas nossas respostas. Então, assim, a empresa, quando ela pede uma interpretação de dados, e às vezes nós olhamos para a empresa e diz assim, nossa, mas que situação e tal, e a gente já quer falar. Não, porque aqui deu... Não, nós precisamos ouvir.
Nós estamos estudando isso no outro treino, da escuta ativa, né, da comunicação assertiva. Então, qual é a finalidade, né? O que importa para você na sua empresa? Quando eu fiz o treino lá da prática da contabilidade, que eu coloquei lá que a primeira coisa que nós temos que fazer é separar o número de empresas que nós temos que fazer, o tempo que nós temos que fazer e depois dividir o grau de complexidade pelo grau de complexidade da empresa. Lembram desse treino? Para que a gente possa fazer certinho a nossa programação de como é que vai funcionar. Então, é aqui, quando a gente vai fazer uma sugestão, o cliente ele quer saber as coisas que importam para ele. Então, primeiro, nós vamos ouvir tudo o que ele está falando. Tudo. Aí, depois, nós vamos dar a solução. Vamos dar um exemplo real. O cliente chega aqui, você vai conversar com ele, diz, e aí, como é que tá as coisas, os negócios, e vai conversando sobre a empresa. E ele está empolgado, está animado. Eu já dei esse exemplo aqui, porque ele está aumentando o faturamento, porque ele veio, vamos dizer que ele veio para contratar novas equipes. E está ali com o Maico falando e tal, e está animado, porque tal. E aí, não custa nada, nessa mesma hora, o Maico falar assim para ele, o senhor, depois que ele contou tudo, e o Maico celebrar com ele tudo isso, ouvir como é que ele vai fazer essa gestão de equipe, como é que ele projetou esse trabalho do pessoal em si. Não custa nada o Maico dizer assim para ele, olha, o senhor gostaria de passar também com a Lisiane? Ele vai pensar por quê? Porque toda essa mudança aqui pode dar interferência na alíquota da tributação do faturamento. Antes dele ir, aí se ele falar assim, posso agora mesmo, calma aí, deixa eu ver com ela se ela pode te atender. Por quê? Que é isso aqui que é a parte que a gente já estudou também do one-on-one. Peraí, vai lá, Liz, estou com um cliente ali que falou que está assim, assim, assim. Como é que você está em relação ao conhecimento da estrutura dessa empresa? Ah, não tenho estudado sobre ela, então vamos marcar um horário. Para quando você consegue? Ah, para dia 20 do mês que vem. Tudo bem. Então, volta aqui, ó, sobre o assunto do faturamento, do que isso pode ser relevante lá. A Lisiane vai analisar os dados baseados na informação que o senhor falou e no dia 20 do mês que vem, às 9 horas, o senhor vem. E nesse dia, a Lisiane esteja pronta, com tudo que pode dar nesse faturamento. Entenderam? Porque você não pode dar uma informação para ele. Ah, se o senhor aumentar aqui, o senhor vai perder ali, porque o faturamento, a alíquota do imposto que vai subir vai levar o teu lucro. É lógico que quando eu falei dia 20 do mês que vem, eu estou dando um prazo muito longo, porque isso não é para dar prazo longo. Mas também não é para chamar o cliente no momento em que você não está pronto para atender. Aí nessa hora é que nós temos que nos despertar e chamar a equipe. Se tiver que chamar a equipe inteira aqui, olha que lindo que nós estamos. Nós temos uma pessoa responsável pela gestão de pessoas, pessoa responsável pelos tributos, pessoa responsável pela contabilidade, pessoa responsável pelo financeiro, pessoa responsável pelo jurídico. Nós temos tudo. O que pode faltar? O que pode faltar é a comunicação aqui dentro não está sendo levada para outra pessoa para que esse cliente entenda que ele tem tudo aqui. O que importa para o cliente? E o que ele está comprometido a fazer? Porque muitas vezes ele se importa com muita coisa, ele fala, eu quero isso, mais isso, mais isso, mais isso. Aí quando você fala, para alcançar isso, mais isso, ele diz, daí não quero. Mas às vezes ele diz que não quer porque ele não está entendendo o processo. Porque a cada dia que passa, maior é o nosso nível de necessidade de ser ágil e interpretar o processo. Porque conhecer os processos, qualquer empresário que vai montar o seu negócio, ele sabe que ele precisa de ajuda nos tributos, que ele precisa de ajuda nas finanças, que ele precisa de ajuda no operacional. Todo empresário sabe. Ele sabe o quanto de recurso ele precisa para cada ambiente desse, mas o difícil é o como sincronizar isso. E esse é o nosso papel.
Mas aí, esse é o nosso papel. Para o nosso papel se desempenhar do tamanho que ele fala assim, eu sei que eu posso confiar, nós precisamos caminhar na frente. Então, assim, quando nós falamos para um cliente, o que importa na sua empresa? Essa pergunta ela tem que ser feita depois que nós fizemos o nosso trabalho de casa. Qual é o nosso trabalho de casa? Ter pegado o documento de constituição dessa empresa, analisado essa empresa, qual a atividade dela, quantos sócios tem, qual é o capital social, quantos funcionários ela tem, qual a média de faturamento dela, qual o regime tributário que ela está, quais são os melhores fornecedores, os melhores e maiores fornecedores, quais são os maiores e melhores clientes, como ela está pagando as contas, se ela está pagando com recursos de terceiros, se ela tem financiamento no banco, se os financiamentos é de curto ou de longo prazo, se ela tem impostos parcelados, se o fluxo de rotatividade de demissão lá de funcionário, toda semana demite e contrata outros, como que é? Se, entenderam? Nosso trabalho de casa tem que estar pronto. Se ela tem, a sede dela é alugada, se a sede dela é própria, tudo isso tem que estar pronto. Por quê? Na medida que ele vai falando, a gente vai entendendo. Ontem eu conversava com as meninas aqui, eu falei assim, a pessoa me dando uma informação e eu digo, está achando que eu não tenho experiência nessa área também? Eu pensando que a pessoa estava me contando uma mentira. E eu fiquei quieta, né, que não era o caso de eu retrucar, mas eu fiquei imaginando, e elas aqui começaram a dar risada, né? E eu disse assim, quando o cliente começa a falar, porque as coisas estão boas, porque está crescendo e tal, não sei o quê, você vai celebrando com ele, mas você já vai analisando, isso reflete os números que estão aqui? Não, não reflete. Então tem alguma coisa muito distante entre nós e ele. Se ele está dizendo que lá na real a coisa está boa, e isso não está sendo visto aqui, nós precisamos chegar mais perto dele, porque tem coisas que estão acontecendo lá que nós não estamos sabendo. E se ele reclama demais e os números aqui estão ótimos, bons, nós também precisamos chegar perto dele para ver qual o trauma que ele tem, para não celebrar com os ganhos que ele está tendo. Ou ele é um vendedor de sabão. O vendedor de sabão. Quem que é o vendedor de sabão? A amiga lá que estava vendendo sabão, que lavava até o tapete. Ah, sim. Nossa, essa vendedora de sabão aí, um dia ela foi contar uma história para vender o sabão. Jesus Cristo. Esse aqui já estava assim, passando mal já, de tanto que ela fazia o marketing de uma pessoa que era usava um cargo muito simples numa empresa, mas o fato dela ter usado o sabão, como que ela fez assim, acho que em 30 dias ela tinha já criado uma rede de 1000 pessoas já com sabão. Esse sabão, esse sabão, não, era assim a mãe, aluna ou mãe. Então aqui, ó, quando a gente começa a falar, e nós também precisamos, como é que eu posso falar? Segregar as informações. Para quê? Para que as pessoas que nós contactamos, elas entendam que nós sabemos os passo a passo do processo. Porque, ó, tudo que está falando junto vira bagunça. Tudo que está sendo junto no mesmo lugar. Se a gente pensasse assim, ó, e é fácil da gente dar exemplos, imaginando pela nossa casa. Quando nós olhamos a nossa casa, imaginando uma casa que tem em todos os lugares, né? Quarto, cozinha, banheiro, garagem. Isso tem em todos os lugares. Ainda que seja a coisa mais simples, a casa mais inacabada, ela vai ter quarto, cozinha e banheiro, pelo menos. Porque não combina algumas coisas junto. Aí, porque nessa pergunta, e esses exemplos simples assim, vale muito, para que a hora que a gente vai ter argumento, a gente consegue alocar isso na realidade. É assim, ó. Quando você começa a ouvir o que ele tem, você começa a entender o que mais que tem. Se eu peguei essa casa, que toda a casa tem que ter quarto, cozinha e banheiro. Mas aí, um pouquinho mais, tem sala. Um pouquinho mais, tem mais de um quarto. Um pouquinho mais, tem garagem. Um pouquinho mais, tem lavanderia. Um pouquinho mais, tem casinha do cachorro. Um pouquinho mais, tem... Aí, um pouquinho mais, tem piscina. Um pouquinho mais, tem... Vai indo. Agora, essa volta, isso é o
esqueletão, assim, o panorâmico. Agora, vamos para dentro desses quartos, para dentro dessas peças, dessas repartições. Se você imagina, um quarto simples, não tem nada no quarto, tem cama, ou um colchão no chão, tem um lugar para dormir no quarto, ponto. Isso é o mais simples do mundo. Um pouquinho melhor, um guarda-roupa, um pouquinho melhor, uma cômoda, um pouquinho melhor, um closet, um pouquinho melhor, entendeu? Por isso que quando a gente vai ouvir aqui, o que importa? O que você tem lá? O que você não abre mão? Porque não adianta eu oferecer algo para o cliente que ele não quer. Que para ele lá na empresa dele não vai fazer sentido nenhum. Os coaches não fazem sempre essas perguntas, eles falam, depois ele fala assim, faz sentido para você? Essa primeira conversa que ele vai falar assim, no geralzão. Porque lá, como funciona a sua empresa? Eu fui num dos nossos clientes nesses dias, o primeiro impacto que ele teve é que 19 anos com outro contador, o outro contador nunca, ele disse, que o outro contador nunca foi na sede da empresa. Eu fui, cheguei lá, fiz questão de andar em todos os ambientes. Hoje, quando eu falo com eles, eu sei se ele está falando, quando ele está falando do estoque, eu sei como é que está as prateleiras, quando ele está falando da parte da produção, eu sei que lado que está a máquina da produção, quando ele está falando do financeiro, eu sei onde é que está sentada a posição que está sentada a moça do financeiro. Porque eu fui lá. Mas e as empresas que eu não fui, eu consigo dar uma resposta com precisão? Então é isso, nós precisamos entender o que importa, como é que são. Quando ele começa a falar, dentro daquele estudo que a gente está fazendo da escuta ativa, quando você começa a dar as respostas, você vai começar dando as respostas, daí segregando. Então o senhor lá na empresa faz assim, em relação aos trabalhadores, aos recursos humanos. Aí você pontuou. Sobre o assunto do fluxo de caixa, que o senhor está falando, eu, supondo que era o Maico que estava atendendo. Sobre o fluxo de caixa que o senhor estava falando para mim, eu vou chamar o Neto e vou ver se ele tem condições de te atender agora para te ajudar nessa parte. Mas o meu problema era o estoque. O estoque tem muita interferência, tanto no financeiro quanto no tributos. Então, eu vou agendar para o senhor uma reunião com... Porque esse assunto aqui, por mais que o senhor me contou toda a história, tem especialistas nessa área para tratar. O senhor, mas eu queria só se fosse agora. Só se fosse agora, então nós vamos conversar com eles, ver se eles estão preparados para atender. Porque não é sentar e falar qualquer coisa. E é por isso que, se você pegar a empresa, quando você está fazendo ela, você olha para ela e estuda tudo. A qualquer momento que o cliente chegar aqui, é só você pegar o resuminho que você fez quando você fechou ela no mês passado, que você já sabe que informação que você dá. A gente nunca sabe que hora que vai ser a oportunidade da gente ser enxergado como, mas que pessoa boa, que pessoa competente, responsável e tal. Ou, meu Deus, está falando do que não sabe. Quanta ignorância. A gente nunca sabe que horas que a gente... Por isso, a gente tem que estar pronto. Se eu nunca fiz uma empresa, se eu nunca analisei os dados de uma empresa, eu não posso ir lá para frente atender ele, para dar respostas. Eu posso atender ele dizendo, tudo bem, tal, quero... Eu preciso de um tempo para analisar a sua empresa, porque eu estava analisando outras empresas, eu não analisei a sua, eu consigo te dar essa informação daqui tanto tempo, seja horas, dias ou semanas. Mas eu vou ainda... não, mas eu não posso esperar. Então, calma aí que eu vou ver se tem alguém que está pronto, que já entendeu os casos, a situação, para te ajudar. O que a gente não pode é atender, dar uma resposta como resposta final e deixar o cliente embora. Porque essas análises aqui, elas têm interferência totalmente diferente. Às vezes, na pressão, a gente vai lá e pega uma peça errada. Uma peça que não tem a informação que a gente quer. Vai lá
e vai querer falar do fluxo de caixa, analisando talvez, só porque talvez o cliente tenha impostos em aberto, a gente vai dizer que ele está sem caixa. Pode ser que ele não pagou os impostos, porque entre fazer um investimento e pegar o dinheiro lá no banco, ele analisou a tarifa dos juros do banco e a tarifa do governo, e ele achou que era melhor financiar o imposto. Deixar o imposto em aberto para fazer o investimento em vez de pegar lá. Às vezes, não necessariamente ele está sem fluxo ali para o giro diário. A gente já teve cliente assim, que ficou um semestre sem pagar imposto para acumular, e acumulou aquele valor porque ele estava construindo. E depois ele veio e parcelou o imposto e pagou. Porque na ocasião, a Selic estava baixa e a taxa do juro que ele conseguia no banco era quase 3 vezes o da Selic da ocasião. Foi uma estratégia, um dos nossos clientes que nunca ficou devendo imposto. Era uma estratégia. E se eu olhasse rapidamente para aquele imposto em aberto, eu ia dizer assim, o cara quebrou. Nunca ficou sem pagar imposto, agora não está pagando. Então, tem que escutar para dar a informação correta. Eu não posso julgar o histórico do cliente por causa de uma coisa só. Não posso julgar. Eu preciso olhar tudo isso daqui, ó, para eu conseguir ter uma ideia. Como é que ele está? Quão saudável é essa empresa? Eu tenho que olhar saldos de todas as contas. Banco, caixa, contas a receber, contas a pagar, estoque, imobilizado, os investimentos na questão trabalhista, os gastos trabalhistas. Eu tenho que analisar se ele tem financiamento, se esse financiamento é de curto ou de longo prazo, e as outras informações que ele tem. Como, por exemplo, o cliente que precisa de muito imobilizado para trabalhar. Se esses imobilizados dele é próprio ou se esses imobilizados são alugados. Porque é outra questão também que tem a ver com o que importa para o cliente. Tem cliente, tem empresas que vai sempre ter o parque de máquina alugado, porque quando coloca no gráfico o investimento, se eu comprar essa máquina, levando em consideração o tempo de depreciação, que é o tempo que eu tenho que repor uma máquina nova, eu vou ter um custo de X por mês. E durante tantos meses eu tenho que descartar e colocar uma nova. E se eu alugar? Se eu alugar, eu tenho um custo de aluguel que é fixo, eu não tenho que me preocupar com uma série de outras coisas. E eu nunca vou ter que ter esse dinheiro investido, parado ali. Eu coloco esse dinheiro na minha produção. Eu coloco esse dinheiro no meu giro. Então, é uma análise. E, às vezes, nós podemos olhar para essa história quando vai conversar com o cliente. O que importa? Ele vai dizer, não, eu não quero investir, porque isso... Então, não é uma proposta, então, não é uma análise. Esse cliente não vai ter, que depois é uma das coisas que a gente vê lá nas peças, porque esse cliente nunca tem depreciação? Como é que ele executa a função dele? Se ele não tem máquina nunca, se ele não tem nenhum imobilizado, vai depreciar o quê? Porque depois, se a gente travar lá nas peças contábeis, por exemplo, todo balancete ou todo DRE tem que ter essa conta, essa conta, essa conta, essa conta. Todo tem que ter desde que? Porque aí é primeiro, lembra da casa? Aquela análise da casa no geral. O que tem que ter? Nesse nível, naquele outro nível, naquele outro nível. E depois, nas partes internas, o que tem que ter? Níveis também. Então, são várias maneiras de segregar. Que peças são essas que você tira essas informações aqui? Não é indo diretamente lá no balanço, não é indo diretamente lá na DRE. É analisando essas peças menores. Se eu quero ver se uma nota fiscal foi lançada, qual é o nome da peça contábil ali? Ou vai ser o livro de entrada, se a nota de compra, ou vai ser o livro diário, ou vai ser o razão. Agora, se eu quero ver só saldo, eu vou para o balancete. Se eu quero saber sobre os impostos, eu vou ter que ir para o livro das apurações dos impostos. Se eu quero saber sobre o inventário, eu vou ter que analisar o livro de inventário. Se eu quiser ver sobre os lançamentos do inventário, eu posso pegar o diário, eu posso pegar o razão. Mas o que eu quero fazer nessa hora? Isso aqui é importante também
para você saber qual é o relatório que você fornece para o cliente na hora que ele pede. Nós recebemos, às vezes, algumas reclamações do cliente que fala, mandaram um negócio aqui, mas eu não entendi nada. Às vezes, ele está falando assim, porque ele não quer ler e quer que a gente explica. Às vezes, ele não entende mesmo. Nós temos clientes aqui de atividades, vamos pegar, por exemplo, usa da atividade da saúde. Gente, quem vai para a área da saúde, eles têm, assim, naturalmente, uma aversão contra a análise de demonstrações e informações. Eles não querem fazer, eles não gostam de fazer, eles não desenvolvem habilidade disso, porque é totalmente outro perfil, outro... Então, a gente precisa ter muita empatia não é mandar, ele quer saber quanto faturou, então vou mandar isso aqui. Faz uma demonstração simples, quanto mais simples, melhor. Faz um relatório simples. Que jeito você vai fazer? Pega esses aqui todos, conversa, explica, fala, olha, eu tenho alguma... Eu já fiz isso com alguns, eu tenho várias versões do relatório. Eu vou te mandar todos, que diz a mesma informação. Qual que o senhor se identifica mais? Como que o senhor consegue ver? O ideal é pegar isso e marcar uma reunião, sentar, apresentar. Tal, nós temos lugares para apresentar todos. Isso aqui é uma informação. Traz aqui o valor da receita, aqui o que... Agora, esse aqui traz a mesma coisa, só que traz desse outro formato. Não entendi nenhum deles. Então, quer que eu escrevo assim? Faturou tanto, pagou tanto de imposto, gastou tanto na folha, e o que mais que importa? Então, é isso. É isso. Aí ele vai dizer, não, se preocupa comigo, me dá a informação certinha, naquele dia, naquela hora combinado, está aqui na minha mão. Aí nós vamos para a outra parte das peças. Aqui já são as oficiais, que essas aqui já são as que já estão consolidadas. Quando nós olhamos para essas demonstrações aqui, hoje nós produzimos as 3 primeiras com muita precisão. Ali, a turminha do financeiro e a balanço e o DRE. O tempo inteiro eles estão prontos. Esse orçamentário aqui é muito importante. Que os clientes, pelo que eu estou conversando com eles, a maioria tem. Ainda que seja umas anotações. Como que eles estão prevendo o ano que vem? Quanto que eles vão gastar, para saber se eles vão ter que emprestar ou não, para saber se vai sobrar ou não, para saber se eles podem investir ou não. A maioria. Se a gente avançar no nível da conversa com o cliente, se preocupando com quem ele é, dentro do negócio dele, nós vamos alcançar um nível muito diferenciado em relação aos consultores que nós somos. Nós vamos alcançar um nível muito diferenciado, por quê? Quando nós falamos assim, um exemplo, o cliente vem aqui e fala assim, eu vou terceirizar a minha equipe, eu não vou mais trabalhar CLT. A nossa primeira ideia é uma análise tributária e jurídica, dizendo para ele, você vai correr esse risco e esse risco. E morre aqui. Sim, o Maico é só isso mesmo que ele tem que dizer. Que ele não pode dizer outra coisa. E o Celso? Vai dizer o que o Maico está dizendo? Não pode. Porque enquanto que esse aqui está querendo correr o risco de tributos, quer dizer, querendo reduzir o risco de tributos e de processos trabalhistas, aquele está pensando o que dá para ganhar mais. Em quanto tempo isso aqui, se tiver 1 ou 2 processos, se paga e ainda sobra dinheiro? E esse daqui, qual é a linha de raciocínio se eu tiver que fazer uma defesa nesse caso, baseado na história que esse contou, na história que aquele contou? Aqui nós estamos falando de análise de risco tributário, análise de risco jurídico e o financeiro, análise de ganho ou perca. Essa investida pode gerar quanto? E da equipe que está aqui, quantas podem? Vamos pegar em percentual, em estatística. O que está rolando no mercado?
Daí também não é na empatia, no amor que você vai fazer essa análise. Porque a pessoa gosta de mim, ela nunca vai me processar? Depende se ela deixar de gostar. E deixar de gostar é rapidinho. Está entendendo? Então, qual é a análise que, no caso, a equipe do financeiro com o jurídico tem que fazer? Nesse tipo de negócio, esse comportamento gera que risco? Gera esse. E dentro desse risco, quantas pessoas tiveram prejuízos com ele? Média, nacional. O que tem acontecido com as empresas que já tomaram essas decisões? Vamos pesquisar, vamos pegar uma estatística. Entende? Agora, o cliente vem aqui, foi falar com o Maico, no exemplo. O Maico falou, não faça porque isso não vai dar certo e tal. E não chama a outra equipe para analisar os outros ângulos, o cliente vai sair daqui, vai lá no nosso concorrente e vai perguntar, e aí, o que você acha? Ele vai dizer, opa, faz uma conta, diz, você vai ganhar tanto. E ainda que 2 ou 3 entrem na justiça contra você, te exige alguma coisa, o tanto que vai sobrar, o tanto que você já trabalhou com esse dinheiro, ainda considerando que o processo vai durar não sei quantos anos lá no fórum, depois você ainda parcela, oxe, é super viável, quero correr esse risco. Paga milhões para o outro e nós fica na saudade. Mas e não é? Nós temos realidade disso daqui. E nós temos que parar com isso, ou então nós temos que ir para casa dormir. Entenderam? Nós precisamos querer. Ah, mas eu quero. Então, vamos nos posicionar. Mas o que é posicionar? Quando eu falo para vocês têm que ficar inconformados, indignados, e ir para cima. Não é quebrar tudo, nem gritar. O que é que estão fazendo as outras pessoas que ocupam o mesmo cargo que eu? Em relação a estudar, em relação ao uso da tecnologia, em relação à forma de inserir no mercado. Se os nossos concorrentes estão indo agressivamente para o mercado, munidos de tecnologia, é isso que nós temos que fazer. Ah, mas isso eu não gosto, não quero. Mas e qual é o jeito que você gosta e quer e que cabe você no mercado? É isso. Então, esse balanço orçamentário ali, que os nossos clientes têm, ainda que se você sentar com ele e falar assim, não, você perguntar direto, você tem balanço orçamentário? Ele vai dizer que não, a maioria. Vamos conversar um pouco. Como é que está a sua expectativa para o ano que vem? Daí essa pergunta pode ser muito abrangente. Você, como assim minha expectativa? Porque nessa hora ele vê o todo. Não, eu quero saber como é que o senhor está programando as compras, como é que é a sua meta em relação às vendas. E aí vai entrando. O que ele está fazendo? O que é o negócio do cliente? Você vai perceber que ele tem. Ah, e aí ele vai dizer, até fiz uma anotação lá, estava conversando com uma cliente ontem, ela já fez para os próximos 3 anos, mas ela vem aqui e parece uma coitadinha. Mas ela sabe o que ela quer, e se não for daquele jeito, ela já está agindo agora, porque se não for daquele jeito... Porque ainda ela fez tão lindo, que ela fez assim, ó, eu quero isso nos negócios, porque eu quero isso na minha vida pessoal, como pessoa, como empresária, e eu quero isso na minha vida familiar, com meu esposo, meus filhos. Eu fiquei encantada. É maravilhoso a gente ver isso. E a gente precisa entender, até para a gente saber, no caso de copiar, copiar no sentido assim, puxa, você foi uma inspiração para mim. A partir da sua ideia, eu consigo melhorar a minha. Entende? O quanto que nós precisamos olhar para isso? Aí a gente, às vezes, vai dizer assim, que eu já sei o que pode estar passando na cabeça dos senhores. Que horas que eu vou fazer isso? E a demanda? Que horas? É agora mesmo. A palavra do Senhor diz assim, tudo que vier à sua mão, faça bem feito. Então, não é assim, eu estou
eu estou fazendo isso, já tenho que largar para pegar isso, largar para pegar isso. Não, eu estou fazendo isso e isso, eu vou fazer até que fique bom. Até que fique o melhor, o mais possível, perto da realidade. Agora, quando eu terminar isso, aí eu vou para isso. Ah, mas não dá porque os prazos, porque não sei o quê. Não, não é verdade. É questão de organizar. É agenda programada. Se nós fizermos a nossa parte, porque veja que tem um grupo de coisas, que é uma ou duas vezes, que você precisa analisar. Por exemplo, conhecer a estrutura do cliente. Se você já conheceu a atividade do cliente, se você já conheceu o capital do cliente, se você sabe o endereço do cliente, se você sabe essas 3 coisas aqui, é uma vez que você decorar isso daqui, acabou. A próxima vez que você for analisar, você já tem que partir de onde? O quanto ele está faturando. Você só vai analisar isso de novo se ele mudar de endereço, se ele adicionar atividade, se ele não fez isso, você não tem que analisar isso de novo. É só um review. Aquele review assim, esse cliente passou por alguma alteração na atividade dele? Seja de endereço, seja de acrescentar ou tirar atividade? Não, não fez. Então, é do faturamento para frente. É do quanto funcionário ele tem para frente. Aí, conforme você vai fazendo, já vai eliminando uma série de coisas. Dali a pouco, você só tem um mês em questão para analisar. Só que daí, quando a gente não faz, um exemplo, nós hoje estamos no mês 11. Se a gente não fez nada disso, agora, para a gente fazer uma análise, é lógico que vai pesar, porque tem que voltar lá desde janeiro para olhar. Tem que olhar, na verdade, o ano passado, 31/12, como é que encerrou lá? Aí, janeiro, o que aconteceu? Aí, pronto, nós temos 10 meses para analisar. Aí começa a gastar muito tempo. E se a gente faz um pouquinho a cada dia, tem aqui, ó, dentro dessas peças, as notas explicativas. As notas explicativas que, às vezes, nós temos dificuldade de fazer a explicação. As notas explicativas nada mais é do que explicar o que está acontecendo. O que aconteceu? Como que aconteceu? Por que que aconteceu? É aquilo que o número por si só não se explica. Se eu estou ali olhando uma demonstração, e ela está dizendo que em um ano faturou 100, no outro ano faturou 1 milhão, alguém diz, o que que fez? Aí você olha os números, você vai ver alguns outros números que teve a mesma proporção. Aí você supõe. Mas aí você ainda não sabe a técnica. Vamos pegar um exemplo. Se eu olhar o relatório de vendas, e eu tenho lá uma análise horizontal, e eu vi que aqui faturou um valor, aqui faturou um valor muito alto. Aí eu olho os custos, porque eu já vou logo direto ver, os custos foram proporcionais? Às vezes, tá. Eu preciso saber o que mais que aconteceu. Com certeza foi uma estratégia. Mas estratégia você coloca em números? Não tem jeito. Com que jeito que você quantifica uma estratégia? E isso tem que ir para a nota explicativa. A elevação do valor das vendas se deu pelo fato de que a estratégia da campanha do mês tal, quando foi falado para fazer isso, mais isso, gerou um impulsionamento nos vendedores, contou a historinha. Leu, opa, nossa, então quer dizer que essa estratégia, num período, pode produzir tudo isso, pode alavancar tudo isso? Ainda dentro dessa... Como é que eu vou classificar? Porque aí vem o como. Toda vez, me parece que assim, falar fica fácil. É a hora que eu vou para o sistema e digo, puxa vida, como é que todas aquelas informações eu coloco no sistema? Porque se eu tenho que dar uma capacidade para o cliente de interpretação, de dizer para ele que eu sei o que ele está fazendo, como ele está fazendo e como ele pode melhorar, eu preciso, além disso, eu preciso voltar lá para a cadeira, colocar isso de forma gráfica. E eu preciso colocar em prática tudo isso. Como é que vai ser? Dentro da estrutura organizacional. Eu preciso analisar isso. Vocês viram que sempre vai repetindo a mesma coisa?
Porque não tem o certo ou errado dentro de uma lógica assim de raciocínio geral. É o quê? Qual é a estrutura dessa empresa? Lembra que, do mesmo exemplo da casa, se numa casa onde tem só quarto, cozinha e banheiro, não são as mesmas regras, não são as mesmas técnicas, não são os mesmos recursos para fazer essa casa ser sustentada, do que uma casa que tem sala, garagem, piscina. Não é. Então, eu preciso analisar a mesma situação. Aí, nós vamos ver nos treinamentos, quando a gente faz treinamento empresarial, que você vai, por exemplo, vamos pegar um exemplo assim bem simplesinho do Sebrae. Você vai lá no Sebrae para pegar um treinamento. Eu sou um microempreendedor e vou lá aprender como é que eu gerencio minha empresa. Aí o Sebrae separa lá. Você vai fazer isso para as vendas, isso para o marketing, isso para as compras, isso para a organização do RH, ou gestão de pessoas. Isso. Aí a pessoa olha e fala assim, tudo eu? Como é que eu divido esses departamentos? Aí ela não consegue fazer porque ela viu, tudo sou eu, então eu faço do jeito que eu quero, na hora que eu quero. E na real, ela tem que fazer o quê? Espera aí, de tal hora a tal hora eu vou trabalhar nas compras, de tal hora a tal hora eu vou trabalhar no marketing, de tal hora a tal hora eu vou trabalhar no financeiro, de tal hora a tal hora eu vou fazer análise dessas demonstrações. Senão ela não vai fazer. Aí, a gente teve um testemunho de um cliente essa semana que ele disse assim, ele estava aprendendo e ele respondeu isso. Eu não tenho como fazer tudo isso, a empresa é pequena. E a pessoa respondeu para ele, se você não fizer na pequena, você não vai fazer na grande. Ele disse, sim, eu vou fazer na grande, porque na grande tem, ele disse assim, se você não fizer na pequena, você não vai fazer na grande. Aí ele de novo, aí na terceira vez, aí caiu a ficha. Ah, sim, eu não vou fazer na grande, porque ela não vai ficar grande. Entendeu? Se você não faz na pequena, ela não cresce, então você nunca vai fazer na grande. E aquilo, eu via que ele ficou assim, na hora ele viu o nível da resistência que ele está de criar estruturas e a nossa realidade. Quantas vezes nós, não, mas é tudo eu mesmo, eu vou fazer. E se não fizer a organização, que horas que eu vou fazer isso, que horas que eu vou fazer aquilo, como? Então aqui é a mesma coisa. Mas tudo são gastos. Vou colocar tudo como gasto. Não. Então, ali na classificação da estrutura organizacional, eu preciso saber exatamente quais são as minhas receitas. E, às vezes, tem coisas que a gente não reconhece como receita, mas muitas coisas, se a gente deixar de pagar, já é um benefício muito grande. E não é que ela é uma receita que você vai ter como classificar, mas ela vai ter uma influência diretamente na receita. O que são as deduções? O que são as deduções? As deduções são aqueles valores que você não pode nem pensar em não tirar do valor que você recebeu, porque ele não é seu. Então, assim, quando é que você começa a fazer uma análise? A partir do momento que você já tirou as deduções e os custos. Por quê? Você começa a trabalhar como empresário em relação à estratégia do que você vai fazer depois, é quando você já tirou da sua conta do faturamento aquilo que, se você não tivesse, você não teria o faturamento. Então, assim, para eu vender, eu preciso ter o produto. E se eu vendi o produto, naquele momento eu comecei a dever o imposto. Então, quer dizer, porque o imposto, as empresas do Simples Nacional, o imposto é sobre faturamento. Então, assim, não tem outro jeito. Então, o meu custo de venda da mercadoria que eu vendi e o meu imposto, eu não posso de jeito nenhum fazer conta com ele. Então, se eu já sei disso, eu começo a fazer a conta a partir de onde? A partir do lucro bruto. Porque se eu começar a fazer a partir de receita bruta, eu já comecei errado. E nós aqui, quando estamos fazendo, é uma pergunta que nós temos que fazer imediatamente. Por quê? Tem um problema que nós temos que superar, nós temos que resolver, nós temos que ultrapassar, que é o quê?
nós não temos os relatórios reais dos estoques do nosso cliente. E se nós queremos ir para a tendência, que não existe outra, só tem esse caminho para o futuro da contabilidade, é contabilidade consultiva. Porque não existe mais contabilidade para tributo. Qualquer software que você coloca lá faturamento, ele vai te dar a guia do imposto para você pagar. Software, inclusive, gratuito. Então, para isso, o cliente não precisa de nós. Se ele sabe que até tal valor ele vai pagar uma alíquota de X, ele faz essa conta, acabou. O restante, tudo que ele precisa é estratégia para o negócio ser viável. Tudo que ele precisa depois disso é estratégia para o negócio ser viável. Então, o que acontece aqui? Vamos passar para a parte da estratégia. Aí, já quando fala de custos e despesas, às vezes nós temos dificuldade. Isso aqui, gente, nós temos que ler para entender. Mas ler o quê? Primeiro, o conceito. E depois, como que se aplica. Vamos dar um exemplo. Custos fixos e custos variáveis. Quando a gente fala assim, custo fixo e custo variável, a gente pensa, custo fixo é que é fixo, custo variável é o que varia. Mas como é que eu separo? Vamos pegar uma situação. Nós temos, imagina que esse prédio fosse alugado e a gente pagasse R$20.000 no aluguel. Esse custo, ele acontece todo mês e todo mês é 20 mil. Ok, é um custo fixo. Agora, nós temos a energia, que nós também não conseguimos trabalhar sem energia. Por quê? Senão não liga o computador. Se não ligar o computador, a gente não transmite nada. Então, nós temos que ter energia. Energia é um custo fixo. Nós temos todo mês energia para pagar. Mas ela é variável, porque depende do quanto nós usamos, a Energisa vai cobrar. Não é que é 20 mil igual o aluguel, que é 20 mil. Eu posso, no dia 1º de janeiro, lançar as 12 parcelas dos 20 mil que eu tenho que pagar. Já sei que eu tenho que pagar 12 parcelas de 20 mil. E energia? Eu sei que eu tenho que pagar mas eu sei que eu tenho. Então, se eu acabei de fazer o meu balancete, o meu DRE, olhei lá e não lançou energia, está errado. Eu não sabia quanto, mas ela existe. Eu não lancei porque eu fiquei esperando chegar a fatura, daí para eu lançar, porque eu não queria lançar um valor aproximado. Tudo bem, pode ser, mas não pode esquecer daí. Tem que ter data e hora para não esquecer, porque ela é fixa do ponto de vista de que se ela não estivesse, a operação não teria acontecido. Então, a gente tem que tomar cuidado nesses entendimentos, porque o fixo e o variável, ele quer dizer que ele pode ser que ele exista em valor monetário igual para todos os meses, e pode ser que ele exista e o valor monetário tenha alterações, mas ele nunca vai deixar de existir. Então, quando você tira um balancete lá, ou tira a demonstração de resultado, e vê, por exemplo, uma empresa que a gente sabe que a sede dela é alugada, e tem lá um lançamento de pagamento de aluguel, e os outros meses? Está perdoado? Se está perdoado, não é aluguel, é comodato. Nós temos que ter essa indignação de perguntar. Se não tem energia lançada, qual é as nossas atividades no mercado atual que não vai ter despesas com energia, com telefone, com internet, com alvará, com vigilância? E sabe o que é que nós precisamos indignar mais ainda? É que essas coisas saem daqui. E aí, quando nós tiramos os nossos balanços, se isso não refletir, não precisa de um especialista para olhar do outro lado e falar, está faltando informação nessa demonstração. Essas demonstrações nossas, elas vão para tantos lugares, bancos, fornecedores. E aí, se nós voltamos lá nos nossos valores, que nós falamos que os nossos valores, integridade, comprometimento, o que a pessoa está vendo do outro lado? As despesas variáveis e fixas vão dar na mesma coisa. Então, vamos pegar aqui um balanço para a gente ver, uma demonstração de resultado para a gente ver. Aquele primeiro grupo que eu disse, quando eu vou analisar
De onde eu começo fazendo a conta do ponto de vista estratégico? A partir daqui. Se eu tenho, aqui eu estou colocando empresas que fazem vendas, indústria e serviço. Tem aqui os valores separado, o imposto, que é o que já deduziu direto, e o custo da produção. Você acha que nessa informação aqui esse custo está certo? Só aqui, se pegar, precisa ser um especialista para olhar e falar assim, sendo que serviço até pode ser, porque pode ser que ele usa só o intelecto para fazer esse serviço. Aí todas as outras coisas seriam despesas. Mas se ele tem processo industrial e se ele tem venda, ele teria vendido esses dois valores aqui com apenas esse custo? É isso que quando a gente vê uma coisa dessa, a gente tem que desmaiar antes de entregar para o cliente. Se fazer igual Davi, aquele dia que fez de louco para não dar a resposta. Você está entendendo? Mas não desmaie não, gente, dentro do escritório, pelo amor de Deus. Mas a gente não pode concordar com uma coisa dessa, pelo amor de Deus. Mas isso é real, tá? Está aqui, é uma das nossas demonstrações. Porque isso aqui é muito óbvio. Ah, mas eu não sou contador. Não precisa ser contador para ver isso. Gente, está pesado demais? Fala, Amanda. Você está bem concentrada. Você está entendendo? André, você está entendendo? Você é empresária, mulher. Você faz essa conta lá que eu sei. Você faz essa conta lá que eu sei. Não é chocante? Passou um frio dentro do peito já. Passa. Porque daí não é errado, gente. O cliente fala assim, manda minhas demonstrações, eu preciso. Ei, eu vou mandar. Mas lembra que todo mês eu estou te pedindo isso, mais isso, mais isso? As suas demonstrações não estão terminadas porque o senhor não mandou isso, nem isso, nem isso. Eu duvido que quando eles começam, porque eles pedem a declaração, se a gente não manda, porque a gente fala que está faltando, e todo mês a gente pede, e nessa hora a gente prova. Hoje, por exemplo, mês 11, se o cliente pedir hoje a demonstração, e a gente mandar para ele 20 prints, 20 não, 10, que é os meses que passaram, 10 prints de que a gente pediu para ele o relatório do estoque, supondo. E ele não mandou, a gente fala assim, eu não posso te mandar porque a sua demonstração não reflete a realidade, porque lá não está informado os custos, porque o senhor não me mandou o relatório do estoque que eu te pedi 10 vezes, cada mês uma vez. Ele vai dizer, nossa, então isso realmente é importante. Mas o que nós não estamos fazendo? Nós estamos nos dando o devido respeito. Porque ele não manda, a gente não faz, e quando ele pede o que deveria estar feito de verdade, a gente pega e fornece o trem de qualquer jeito. Mas para quem que é a vergonha? A vergonha. Quem que é o profissional que deveria dizer não? Se eu chegar num médico e eu falar para ele que eu estou com uma dor específica, e ele falar para mim assim, toma dipirona que resolve. Eu vou ficar meio assustada, porque dipirona eu não precisava ir lá para tomar. Mas se ele falar assim, e um nome difícil lá, ainda que seja dipirona, o princípio ativo, e me fazer toda uma dosagem que eu preciso, eu vou sair de lá. Então, essa é assim, a grande diferença, para você saber exatamente o que eu posso tirar. O custo só reduzir a despesa? A despesa eu posso tirar se eu quiser, depende da minha estratégia. O custo nunca, eu vou dizer, zerei o meu custo. Você pode zerar de uma espécie. Vamos pensar, aqui para nós, por exemplo. Se eu tiver uma consultoria que eu pago, ela primeiro, ela não é custo, ela é uma despesa. Porque eu deveria ter o conhecimento intelectual para produzir o meu serviço. Mas se eu não tenho, eu preciso agregar de terceiro. Então, ela se torna uma despesa operacional. Eu posso tirar ela? Posso, desde que eu me sinta habilitada para dar todas as respostas que o meu cliente precisa. Aí eu posso. Agora, a energia, eu posso tirar? Não tem jeito. Eu posso fazer um monte de estratégia para diminuir.
Mas não tem jeito, porque as máquinas não ligam. Ah, vou pegar pela solar. Ainda assim, tem que pagar. Tem que fazer um investimento. Não tem. Eu posso reduzir consideravelmente, mas nunca será arrancado. Aí, agora sim. Então, isso aqui, eu já consigo fazer um belo de um planejamento? Consigo. Nos impostos, como é que eu faço essa redução? Posso excluir tudo? Não. Ah, mas e se eu vender e não tirar nota? Mas daí não é certo. Aí você está fazendo uma coisa ilegal. Eu posso zerar os impostos? Pode, claro, vende sem tirar documento fiscal. Mas e todas as portas que você deixa abertas? Principalmente no sistema financeiro. Então vai ser pego uma hora, porque é ilegal. Posso reduzir? Claro, planejamento tributário. Quais são os produtos que você vende, como você vende, qual o regime tributário que você está, tudo aquilo que é outra matéria, né? Então, aqui já dá um belo de um planejamento. Mas, sempre lembrando que aqui não é excluir, é reduzir. Agora, então, a partir desse valor, que é o lucro bruto, muito obrigada, que é o lucro bruto, eu começo a fazer as estratégias. Então, vamos para as estratégias. Que aqui começa as despesas operacionais. Dentro das operacionais, eu posso dividir num monte de coisa, mas aí é só para questão de organização. Porque operacional é operacional. Quando eu divido assim, o operacional para colocar os diretamente ligado com a... Quando eu coloco o operacional, eu coloco aquelas despesas que é diretamente ligada ao produto, diretamente ligada, mas elas podem ser, né, modificadas. Então, assim, por exemplo, numa indústria, a mão de obra que precisa estar lá para manusear a máquina do processo industrial é uma despesa operacional direta. Está lá. Então, normalmente, a gente costuma separar isso. Só que aqui, as despesas operacionais, se a gente vai colocar direta, indireta, se a gente vai separar com administrativa, pessoal, isso não muda muito. Porque ela está... Aí é o negócio, é a situação lá da casa. O que eu tenho, o que importa para mim? Como é que eu quero ver? Eu quero analisar esse grupo específico. Então, eu quero ter um agrupamento desse grupo de coisas, desse grupo de ações que eu preciso. Então, é por isso que a gente faz essa divisão. E isso aqui, quando a gente faz aqui do nosso jeito, também é errado. Porque talvez isso não reflita o que o cliente gostaria de somar num lugar só. Às vezes ele gostaria de somar num lugar só, talvez ele gostaria de somar, vamos dizer assim, o uniforme, o café da manhã, no mesmo lugar que o plano odontológico, o plano de saúde dos funcionários, o equipamento de proteção, e o salário, os impostos em outro lugar. Só que tudo isso não está ligado com as pessoas? Pode ser num lugar só? Claro, mas depende. Se eu quero ver separado, o sistema vai me dar o direito de separar aqui. Mas e de lei? De lei, se colocar despesas com o pessoal, já é o suficiente. Desde que, se for pedido para você mostrar analiticamente, todas as coisas estão relacionadas às pessoas. Entenderam a diferença? Que às vezes a gente fica engessado. Ah, mas o que é certo? Isso aqui é para cima, é para baixo. Qual é a atividade da empresa? Para você ter o lógico, o panorâmico. Agora, o que importa para o empresário? Como é que ele quer ver os relatórios? Como que ele quer segregar essas informações ou agregar essas informações? Aí é isso que você tem que entender dentro de cada empresa. E vai dizer, mas é difícil demais. Não, não é difícil demais. Aqui, por exemplo, se fosse eu a empresária aqui, e eu quero até verificar o que dá para a gente fazer aqui, com ela, no caso, eu iria alocar isso aqui, em algumas contas aqui, eu ia tirar para lá, outras para cá, porque desse jeito aqui, na minha visão, está embaralhada. Eu gostaria de ver de outro formato, eu como empresário. Mas, de alguma maneira, aqui está agregado um grupo de contas. E aqui, em cada lugar, depois que, então, ele tirou o lucro bruto, chegou no lucro bruto, então ele tem umas despesas operacionais, que somou um valor.
depois ele tem despesas, somou outro valor, depois ele tem outras despesas que somam outro valor. Tudo isso é relacionado ao operacional. Ainda tem os tributos e ainda tem os financeiros. E aí só aí que vai chegar no resultado final. Aqui, nessa demonstração, é onde nós precisamos olhar para isso e dizer, isso reflete? Se eu falar para esse cliente que ele teve esse resultado aqui, e ele olhar para mim e falar assim, não tive. Aqui é lógico que está errado já, a gente já sabe. Porque aquele custo de produção de 7 mil lá, para aquele faturamento... E se eu mandar uma demonstração dessa, qualquer outra pessoa que pegar, que olhar com pequena análise gerencial e de empreendedorismo, vai ver que esse lucro não é real. A pergunta que a gente tem que fazer quando a gente vai entregar o produto para a pessoa que nos comprou um produto, é saber se você ficaria satisfeito com aquele produto, daquele jeito, daquela entrega, naquele prazo. É simples.